Se você tem preocupações com ações trabalhistas, você não está sozinho. Posso te afirmar que esta é uma realidade de quase todos os empresários no Brasil. E quando surgem dúvidas sobre o que é certo e errado quanto à aplicação correta das regras da CLT na sua empresa, surgem milhares de novas ações trabalhistas em todo o Brasil. Pela nossa experiência de anos atuando somente para empresas, o que mais ouvimos é que sempre o juiz do trabalho condenará a empresa a pagar alguma verba para o seu ex-funcionário, mesmo estando todos os seus direitos pagos e as documentações todas corretas. Porém, existem informações pouco divulgadas no âmbito da Justiça do Trabalho, de interesse dos empresários, que pode acabar com a incidência de ações trabalhistas e principalmente condenações que chegam a ultrapassar 6 dígitos. Então, se você é empresário, enfrenta ações trabalhistas ou de alguma forma se sente vulnerável quanto à possibilidade de receber uma intimação de uma ação a qualquer momento, você precisa conhecer esse direito, que é pouco divulgado e irá blindar a sua empresa definitivamente. Sou Alisson, da GR Assessoria, e hoje vou apresentar um pouco da nossa experiência adquirida através de mais de 5.000 processos que advogamos somente para empresas em todo o Brasil, e os métodos infalíveis de como acabar com ações trabalhistas na sua empresa. Diante da metodologia de trabalho que iremos abordar, chegamos a reduzir mais de 90% dos processos nas empresas em que atuamos, e dos processos julgados, reduzimos drasticamente os valores pagos em condenações. Garanto que nossa metodologia levará você, empresário, a um outro patamar quando o assunto for a relação com seus funcionários. Verificamos que a maioria das vezes em que fomos procurados por empresários para defesa em uma ação trabalhista, em muitos casos, a nossa defesa foi dificultada em razão da falta de conhecimento sobre as normas da CLT, ou a recorrente confusão que muitos empresários fazem quanto ao relacionamento que eles têm com seus funcionários. Gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos mais recorrentes de nosso escritório que são alvo de ações trabalhistas contra empresas. A primeira e mais recorrente versa sobre o vínculo trabalhista. São alvos de ações de relações de trabalhos informais, do quais as empresas, na grande maioria, não elaboram contratos específicos para determinada prestação de serviços, ou mesmo que utilizem contratos, estes são totalmente ineficazes para aquela relação. Desta forma, o colaborador recorre à justiça para reconhecer o vínculo trabalhista e posterior condenações das verbas salariais e indenizatórias, como saldo de salário, férias, 13º, FGTS e multas. Além de todas as verbas trabalhistas, o empresário ainda arcará com INSS, custas e outros gastos pertinentes ao processo, tornando esses valores altíssimos. Outro erro muito comum e que figura em segundo lugar em ações na Justiça do Trabalho contra empresas é o pagamento de salário por fora. Além do salário contratual, o empresário comete este erro básico, porém muito comum, de pagar valores ao funcionário, além do que está descrito em seu contra-cheque, para fugir de encargos e impostos sobre a folha de pagamento. Porém, hoje existem diversas outras maneiras de agregar valores ao salário do trabalhador, premiá-los, gratificá-los, sem que estes valores tenham incidência de impostos e encargos trabalhistas. Sendo assim, salário por fora é o top 2 das ações da Justiça do Trabalho contra empresas. Já na terceira posição, as polêmicas horas extras. Essas são alvos de ações trabalhistas também contra empresas. Ações essas que geralmente pleiteiam as horas extras e seus adicionais sobre as horas trabalhadas. Por exemplo, a falta de concessão de intervalo, a hora noturna ou entre o início e o fim de uma jornada. Sendo assim, este é um pedido que geralmente eleva as condenações das ações, pois todas as irregularidades de horário serão pagas com o devido adicional e agregam ao salário mensal do trabalhador, refletindo sobre sua rescisão, e aí contempla férias, 13º, recolhimento de FGTS. Outro ponto que merece destaque e onera muito as empresas são ações trabalhistas que envolvem adicional de insalubridade. E neste item, destaco normalmente uma falha extremamente básica de muitos empresários, que é a simples falta de controle de documentos, quanto ao fornecimento de EPI, que é o equipamento de proteção individual, a sua substituição e principalmente a sua correta utilização por parte do funcionário, que é obrigações da empresa em fiscalizar este item, sendo esta a quarta ação mais recorrente da Justiça do Trabalho contra empresas. Entendo que passamos por uma enorme e escassa falta de mão de obra qualificada no Brasil, e os funcionários capacitados são muito demandados pelas empresas. Dito isso, destaco a quinta e última grande recorrência de ações na Justiça do Trabalho contra empresas: a falta de concessão correta das férias, conforme os períodos estabelecidos pela CLT. Esta falha gera indenizações em dobro quanto ao pagamento de férias, além de multas e fiscalizações constantes do Ministério do Trabalho. Este também entendemos como uma falha básica do empresário,
que pode gerar um enorme passivo em sua empresa. Meu amigo empresário, eu entendo que administrar a sua empresa em todos os setores não é tarefa fácil. Diante de tantas regras e de constantes mudanças, não é possível cuidar de tudo com excelência. Mas saliento que algumas situações não podem ser negligenciadas, pois o passivo é criado silenciosamente. Quando falamos em ações trabalhistas, estas podem até inviabilizar o seu negócio. Diante dessas informações, te faço uma pergunta. Se você tivesse acesso a informações capazes de eliminar por inteiro suas preocupações com ações trabalhistas, ou no mínimo mitigar os riscos e apresentar ferramentas simples e inovadoras, você empresário interessaria? Imagino que sua resposta seja sim. E posso te afirmar que as empresas que hoje utilizam a nossa metodologia e obtiveram acesso às informações que a Justiça do Trabalho, os advogados dos trabalhadores, não quer que vocês empresários saibam, reduziram drasticamente suas preocupações com essa demanda. E sabe por quê? Porque eles sabem exatamente quais são as regras do jogo, qual a forma correta de aplicar a legislação a favor da sua empresa, sem prejudicar os direitos do trabalhador, tornando assim suas companhias mais estáveis e competitivas no mercado. Empresário, é hora de parar de ser bonzinho, de ajudar o funcionário que recebe seguro-desemprego ficando sem a carteira assinada, que recebe por fora, funcionário que você empresta dinheiro, que faz favores. Tudo isso porque você tem medo de futuramente este colaborador entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Como todos nós sabemos, no final ele vai acabar ingressando com uma ação judicial. Porém, para quem conhece as regras e as aplica de forma profissional, este medo não existe. E mesmo que ocorra tal demanda, sua empresa estará blindada. Para tanto, você empresário precisa ter acesso a informações que ninguém quer que você saiba. Com essas informações em mãos, aplicar em sua empresa, tornando-a blindada de ações trabalhistas. Metodologia esta que adquirimos com anos de experiência no direito do trabalho, atuando exclusivamente para empresas, conhecendo detalhadamente as práticas e as tendências dos tribunais e compilando em nosso método de assessoria jurídica. Estou falando da assessoria jurídica preventiva, da qual a empresa que tem acesso recebe todo o suporte jurídico através de um estudo minucioso de suas atividades e de suas demandas para com os funcionários. Com isso, podemos gerar documentos para estabilizar as rotinas trabalhistas, como contratos, rotinas de admissão, demissão, regimento interno, qualquer outro documento que possa blindar a sua empresa contra os seus funcionários. Com isso, você passa a ter práticas assertivas e não atua mais de forma intuitiva e não profissional. Vou citar aqui alguns documentos essenciais para o controle e gerenciamento de funcionários. O mais importante de todos é contrato de trabalho, e isso deve ser específico para cada modalidade. Outros documentos muito importantes são os controles de admissão e demissão, e esses são passíveis de revisões periódicas. Requerimentos de vale-transporte, plano de saúde ou qualquer outro benefício que a empresa ofereça. Um documento muito importante também para adequar as relações de trabalho é o regimento interno. Este documento tem detalhamento completo para o funcionário com relação ao funcionamento da empresa. Então, sua política, seus procedimentos, informações sobre horário de trabalho, intervalo, férias, entrega de EPIs, controle de ponto, relacionamento entre os colegas de trabalho, algum tipo de proibição, sigilo empresarial e muitas outras informações que são alvos de constantes ações trabalhistas. Eu posso afirmar para você, empresário, que há uma diferença absurda no resultado de ações trabalhistas para as empresas que possuem nossa assessoria jurídica das que desconhecem ou não aplicam o nosso método. Estou falando o que realmente difere a procedência da ação, ou seja, a condenação e pagamento de indenizações, em detrimento à improcedência, que é o indeferimento de todos os pedidos de uma ação trabalhista. Atuamos com empresas de diversos portes, seja uma empresa pequena, seja uma empresa de porte médio ou porte grande. Tenha um funcionário que tenha mais de 100. Isso não faz diferença para uma assessoria jurídica, tendo em vista que a lei é a mesma para todos e deve ser aplicada da mesma maneira. Então, empresário, esteja voltado para aplicar nossa assessoria jurídica na sua empresa e profissionalize a relação com seus funcionários. Não seja um eterno refém, simplesmente pela falta de informação. Posso te garantir que você terá uma vantagem competitiva no mercado. Empresário, com todo respeito ao seu contador ou aquele advogado amigo que você só chama quando o problema aparece. Mas eles não irão te ajudar a profissionalizar o seu negócio e principalmente blindar a sua empresa de ações trabalhistas. Me permita dizer que justamente por este tipo de auxílio que você corre os maiores riscos na sua empresa. Também não adianta dizer que não tem problemas trabalhistas em sua empresa e nunca teve uma ação contra. O problema é silencioso e a conta vem quanto menos você espera.
você precisa ter ciência exata no seu risco e atacar possíveis falhas na sua administração com uma assessoria jurídica preventiva trabalhista. Tivemos um caso recente em nosso escritório, uma empresa de muitos anos de mercado, tinha funcionários também de longa data. E este empresário confiava bastante em seus funcionários. Porém, ele foi surpreendido com uma demanda recentemente, no qual um funcionário levou uma certa quantia de valores que estavam incorretos, que foram deferidos na Justiça do Trabalho por algumas irregularidades que foram apontadas, e essa ação foi de valor muito alto. Porém, o problema não encerra por aí. Ele recebeu logo em seguida ações de colegas de trabalho deste funcionário. Então, eu chamo a atenção aqui para que essa situação não ocorra na sua empresa, para que você tenha ciência dos problemas e possa evitá-los. Então, não ignore as informações e profissionais que estão à disposição da sua empresa. Tenha acesso à assessoria jurídica trabalhista preventiva e acesso à metodologia através de documentos, capacitação de equipe, delegue aos seus líderes e blinde a sua empresa de ações e de riscos trabalhistas. Hoje é muito comum ouvir como soluções às ações trabalhistas o empresário que desliga seu funcionário, que até então era CLT, paga suas verbas rescisórias e torna a contratá-lo através de uma PJ, um microempresário individual vinculado ao seu nome. Solução? Claro que não. Não muda nada na relação, geralmente, de trabalho, e o contrato é visto como fraude na Justiça do Trabalho. Então estaremos diante do motivo, como dito anteriormente, do reconhecimento de vínculo, e essa ação também causa um prejuízo enorme. Então não faça de forma intuitiva as decisões trabalhistas da sua empresa. Você precisa obter foco no seu negócio, vender, prestar os seus serviços com excelência, atender o seu cliente da melhor maneira, mas precisa deixar na mão de especialistas informações tão importantes como a relação de seus funcionários. As regras existem, elas são claras, porém às vezes precisam de interpretação e de aplicação correta ao caso concreto. E se seguidas, serão um instrumento perfeito para o crescimento saudável e sustentável da sua empresa. A Justiça do Trabalho é um instrumento para a proteção dos direitos do trabalhador. Trabalhador este que, via de regra, não possui nenhum risco em uma ação trabalhista, pois não tem custos caso ele não venha a obter êxito na ação. Com isso, trabalhadores, advogados e juízes terão sempre um obstáculo para empresas despreparadas e que não profissionalizaram seu departamento pessoal. E se isso faz sentido para você, é hora de dar um basta. E é por esse motivo que a GR Assessoria existe, pois somos apoiadores das empresas e nossa atuação é voltada para elas. Levamos nossa assessoria jurídica trabalhista preventivo como uma forma de blindagem e instrumento de crescimento empresarial e competitividade do mercado. Somos a solução trabalhista para a sua empresa. Seu negócio não pode estar em risco em razão de seus funcionários. Até porque, por outro lado, você depende deles, não é mesmo? E sabemos como é duro para você manter a sua empresa de pé e todos os desafios que você tem em sua caminhada. Ser empreendedor no Brasil não é tarefa fácil. Além do sustento da sua família, você também tem famílias que dependem de você. Então, não seja amador quando o assunto for a administração dos seus funcionários. Nossa assessoria jurídica trabalhista é acessível a qualquer empresa de qualquer porte, seja qual for a quantidade de funcionários e faturamento que você obtenha. Dito isso, te darei duas opções: se manter parado e contando com a sorte, ou receber agora mesmo uma proposta de nossos serviços, se impressionar com nossos cursos e imediatamente iniciar a blindagem da sua empresa, de forma definitiva contra ações trabalhistas. Fico feliz caso opte pela segunda opção. Entregaremos o melhor de nossa experiência em 32 anos de atuação somente para empresas na Justiça do Trabalho e suas rotinas de gestão.